Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arraibaldes, para que se ajunte conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sião do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, com harpa, com alaudes e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Os irmãos podem sentar, meus irmãos. É um privilégio estarmos aqui adorando o nosso Deus, exaltando o Senhor na beleza da sua santidade. E, aleluia, certamente o nosso Deus, Ele recompensa, né? O nosso Deus é um Deus galardoador. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui, né, que nós lemos, glória a Deus, né, nos fala aqui acerca da arca do Senhor, né? Aleluia, arca do Senhor, também chamado aqui, né, de arca da aliança. Glória a Jesus. Essa arca era o objeto mais sagrado da fé dos hebreus. Era também uma caixa grande que continham ali dentro as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. No livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo 10 ao 22, nos relata, né? Então, meus irmãos, aqui nos mostra que o rei Davi
já tinha feito Jerusalém a capital política, né, da nação. Nós vemos lá no capítulo 11, no versículo 4 até o 9 do livro que a gente leu, que Davi já tinha feito Jerusalém a capital política, né, da nação. Glória a Jesus. Agora, também, Davi, ele conduzia a arca para lá, para fazer também de Jerusalém o centro nacional da adoração. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio, né? Ele já havia feito Jerusalém, né, a cidade de Davi, a capital política da nação. E agora também ele havia feito aqui um propósito, né, de trazer a arca, conduzir a arca para Jerusalém também, para fazer de lá, né, a capital da adoração, né, para fazer de Jerusalém o centro nacional da adoração. Afinal de contas, a arca simbolizava ali o, aleluia, objeto mais sagrado da fé cristã, simbolizava ali a presença do Senhor, né, o objeto mais sagrado da fé dos hebreus. Então, aqui, meus irmãos, a arca, diz o texto que essa arca esteve em Quiriate Jearim por muitos anos, foi abandonada. Esta arca foi negligenciada, aleluia, louvado seja Deus, né? Com a arca ela simbolizava a presença de Deus, aleluia. Nós vemos aqui que a negligência com a arca simbolizava a negligência da nação de Israel com Deus, amém? Uma coisa ligava a outra. Se o povo era negligente com a arca, também mostrava que o povo era negligente com Deus. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que ao trazer a arca de volta para o centro da vida da nação de Israel, Davi aqui queria lembrar a nação de Israel, aleluia, o seu verdadeiro fundamento, que é Deus. Amém, meus irmãos? O verdadeiro fundamento nosso é Deus. Amém? Tem alguém aí para glorificar o Senhor? Aleluia. Então Davi queria mostrar a Israel qual era o seu verdadeiro fundamento, que era Deus e que é Deus. Então aqui, meus irmãos, não tinha e nem tem como viver, aleluia, ou ficar sem a presença de Deus, aleluia. Não tinha e não tem como a gente viver sem a presença de Deus. Nós vemos aqui que não podemos negligenciar tudo quanto, né, nos faz lembrar de Deus. A gente não pode negligenciar a palavra, a gente não pode negligenciar a igreja, né? Aleluia. A gente não pode negligenciar a comunhão com nossos irmãos, né? Tudo que nos lembra a Deus, tudo que nos une com a presença de Deus, não pode ser negligenciado. Podemos, aleluia, perder muitas coisas, meus irmãos, até mesmo bem material. Podemos ser mal sucedidos em um negócio que nós fazemos, mas jamais, nunca, em tempo algum, devemos perder a presença do Senhor. Eu sinto Ele aqui nesta noite. Nós estamos aqui por causa dEle. Você veio do seu lar, do seu trabalho, talvez cansado, mas você está aqui por causa dEle.
Oh, glória a Deus, aleluia. E ele já começa, aleluia, a se fazer forte, irmãos, em nossa vida. Quanto mais a gente, aleluia, busca, a gente prioriza Deus, ele se faz mais forte na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, Davi aqui, meus irmãos, ele estava, aleluia, querendo lembrar a nação qual era o seu verdadeiro propósito, que é Deus, né? E a arca, como objeto, um símbolo maior ali da crença dos hebreus, que representava a presença de Deus com eles, aleluia, estava esquecida desde os tempos do rei Saul. Então Davi, quando começa a reinar, a primeira coisa, meus irmãos, que ele intenta fazer é trazer a presença de Deus de volta, é buscar a arca que estava esquecida. Oh, Baracerébia, oh, Manaraia. A gente pode perder, meus irmãos, o encontro, o apontamento, podemos perder a condução ali, aleluia, podemos perder até o amigo, aleluia, perdemos dinheiro. Tem um hino que fala que a gente consegue viver, aleluia, sem ter amigo, aleluia, enfrentar a dor de um excluído, mas a gente não consegue viver sem a presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Conseguimos viver, aleluia, o hino diz, longe dos palcos, longe da fama, aleluia, mas não conseguimos viver sem a presença do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Mesmo fragilizado, fracos que somos, meus irmãos, mas a presença de Deus nos torna forte, nos torna um gigante. Quando estamos em meio às provas, às aflições, aquela presença vem e traz refrigério na nossa alma. Alabarachai. E a gente se ergue novamente e começa a voltar para os trilhos, e começa a adorar, glorificar a Deus, começa a ter esperança, começa a ter desejo de fazer a obra do Senhor, de estar junto com os irmãos na comunhão, de receber a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, a arca, ela simbolizava a presença de Deus, e ela tinha que estar ali, no centro, né, aleluia, de Jerusalém, no centro da adoração. Não podemos deixar, meu irmão, devemos manter a presença de Deus sempre no centro da nossa vida, aleluia. A Bíblia nos fala, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, versículo 1, aleluia, até o versículo, depois do capítulo 7, versículo 2, relata que a arca, ela retornou a Israel, depois de um breve período no território dos filisteus. O texto vai dizer que ela ficou guardada na casa de Abinadab, aleluia, durante 20 anos, e meus irmãos, estava lá a presença de Deus, aleluia, esquecida, em uma terra estranha, aleluia, ficou guardada na casa de Abinadab por esses anos todos. E Davi aqui, ele viu como Deus abençoou Abinadab, né? Aleluia. Nós vemos aqui, aleluia, que Davi resolveu trazer para Jerusalém, para também garantir a bênção de Deus sobre a nação. A presença de Deus,
irmão, garante a vitória. A presença de Deus garante a bênção. Davi sabia muito bem que trazendo a arca de volta ao seio, aleluia, da cidade santa, traria bênção para aquela nação. A Bíblia diz, meus irmãos, feliz é a nação, aleluia, feliz são os povos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estão rejeitando Deus, estão deixando Deus, irmão, de lado, e você vê os acontecimentos por aí afora. Quando se deixa Deus de lado, meus irmãos, aleluia, vem, aleluia, os dias de destruição, aleluia, de calamidade. Deus está se expressando através da natureza, através dos sinais, dos maremotos, dos terremotos. O salmista no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, aleluia. Isso é o que, irmão? Terremoto. Ele fala de tsunami, ele fala, aleluia, de, aleluia, abalo sísmico na natureza. Ainda que as águas rugem, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aleluia, aleluia. Quando, aleluia, se tira Deus do cenário, meus irmãos, aleluia, a coisa se acaba, a coisa se destrói. Mas Davi sabia bem que quando ele trouxesse a arca, a presença de Deus, de volta, aleluia, para a nação, seria uma bênção para a nação de Israel. Meus irmãos, o capítulo 13 que nós lemos, diz que Davi, ele tinha boa intenção, ele tinha um propósito excelente. O capítulo 13 diz, em 1 Crônica, que Davi consulta todo mundo. Davi consultou aqui os seus oficiais, Davi consultou os príncipes, os maiorais. Ele era rei, não podia dar ordem por si mesmo, mas ele resolve aqui, aleluia, consultar todos que estavam sob a sua liderança, né? Capitães, os príncipes, enfim, todos concordaram em trazer a arca de volta. Isso é bom, isso é louvável, meu irmão. Era um propósito bom, mas a única coisa que Davi não fez foi consultar a Deus. Consultou todo mundo, fez uma reunião, irmã Nádia, começou a convocar os príncipes, começou a convocar os seus capitães, quem tinha posição de liderança, mas ele se esquece de consultar a Deus. Irmão, não dá para sair metendo os pés pelas mãos, sem falar com Deus primeiro, tomar as atitudes, né? As decisões, aleluia, sem orar, sem consultar o Senhor. Davi fez isso. Ele tinha um propósito bom? Tinha. Ele tinha um objetivo excelente? Tinha. Trazer de volta a arca, o símbolo maior da crença dos hebreus, de volta para a nação. Mas ele não consulta a Deus. O texto nos diz, meus irmãos, aleluia, que ele não consulta o Senhor. Aleluia. Naturalmente, nós devemos consultar a Deus em primeiro lugar. Podemos, meus irmãos, enfrentar, aleluia, grandes problemas, se não consultarmos a Deus. O versículo 10 nos diz assim, meus irmãos, aleluia: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu perante Deus.
Por que Uzá morreu? Eles não estavam fazendo, irmãos, entre aspas, a obra de Deus, não estava com um propósito bom, aleluia, de buscar a arca que estava 20 anos esquecida, na casa de Obed-edom. Sim, mas por que, pastor? Que ele morreu, o texto diz que ele tocou na arca, irmãos. Essa ofensa era castigada com a morte. Havia uma instrução, aleluia, dada por Deus em Números, capítulo de número 4, do versículo 5 ao 15. Deus havia dado instruções concernente ao manuseio da arca. Deus deu instrução a Moisés, aleluia, de como se deveria transportar a arca, de como se deve transportar a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas vendo aqui, tudo isso foi ignorado. A Bíblia nos fala, meus irmãos amados, Números capítulo de número 7, versículo de número 9, aleluia, que os levitas eram responsáveis por transportar a arca. Primeiro ponto, Uzá não era levita. Outra coisa aqui, irmãos, que eu vejo, a arca do Senhor, segundo a instrução que Deus havia dado a Moisés, deveria ser carregada nos ombros, com varas, meus irmãos, nas suas argolas. Números 7, 9, aleluia, diz assim: mas os filhos de Coate, aleluia, nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário e levava aos ombros. Os levitas teriam que levar nos ombros, colocaram a arca, o símbolo maior da fé dos hebreus, que representava a presença de Deus em carro de boi. Não se carrega a presença em carro de boi, aleluia. Colocaram a arca em carro de boi. A Bíblia diz que teria que ser levado nos ombros. A presença de Deus tem que ser levada nos ombros. Na nossa vida, meu irmão, nós somos a arca, aleluia, move o templo do Espírito Santo. Quem dá glória a Deus? Quem glorifica ao Senhor pela presença? A presença de Deus, irmãos, não se compara com nenhuma outra presença, de nenhuma outra autoridade, nem dos anjos, nem, aleluia, dos principados, aleluia, dos querubins, dos arcanjos. A presença de Deus é única, exclusiva. Aleluia, aleluia. Quem sente Ele aqui, irmão? É um privilégio você ter esta presença, você sentir esta graça, meu irmão, essa unção que despedaça o jugo. A unção de Deus faz a diferença. A presença na vida de um crente, de um servo, de uma serva de Deus faz a diferença onde tu estiver. Anamai, Orebicantarabachanda. Adore um pouquinho ao Senhor. Talvez você não foi bem sucedido no negócio. Talvez você teve uma perca, aleluia, que está doendo no teu coração, aleluia, mas nesta noite, não perca a presença de Deus. Podemos perder a hora de chegar no trabalho, perdemos o ônibus que passa, mas a presença de Deus não pode ser perdida.
Quem levanta a mão para glorificar? Adore o Senhor, meu irmão. Adore ao Senhor. Quanto mais você adora, mais a presença te enche. O diabo quer tirar isso de nós. Ele quer que a gente sirva a Deus de qualquer maneira. O diabo quer que você fique empurrando com a barriga, aleluia, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. O diabo quer que a gente negligencie, tudo que lembra a Deus, a palavra. Ele quer que a gente negligencie a oração, a comunhão com os irmãos, aleluia, de estar na igreja. Mas nesta noite Deus está dizendo, aleluia, aos filhos de Coate, os levitas, nós somos, aleluia, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, para anunciar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem recebe esta palavra? Aleluia. Leva nos ombros a presença. A ordem era para os filhos de Coate, aleluia, carregar a presença, o santuário, levar aos ombros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jamais, irmãos, a arca deveria ser tocada, né? Era o castigo de morte tocar na arca. Não podia ser colocado em carro de boi, teria que ser levado nos ombros. A ordem, a prescrição a Moisés de Deus foi carregar nos ombros com as argolas, as varas nas suas argolas. Números 7 e 9. Jamais a arca deveria ser tocada, nem transportada em carro de boi. Tem muita gente, irmão, carregando a presença de qualquer maneira, a presença entre aspas, porque a presença de Deus, ela, aleluia, não desce, não vai com aquele que anda, aleluia, negligenciando, escandalizando, denegrindo o nome do Senhor, com seu mau testemunho. Não, está carregando, entre aspas, aleluia, a presença em carro de boi. O texto diz, meus irmãos, que um dado momento vai tropeçar. Os carros, meus irmãos, tropeçaram. Vai indo, vai chegar o momento que tropeça. E o tombo é grande, porque Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, não erreis. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear e vai colher. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, tardio em se irar, mas tem momento que Deus, ele troca, aleluia, a misericórdia, ela dá lugar ao juízo. Deus espera um arrependimento, um posicionamento da nossa parte, da gente demover daquela atitude errada, né, precipitada, e a gente se converter ao Senhor. Então o texto mostra que um dado momento, aleluia, os carros de boi, os bois tropeçaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a arca, ela caiu, e Uzá, né, até com boa intenção, foi pegar a arca para devolver para os carros de boi, e ele morre ali. Deus fere ele com morte. Uzá aqui, meus irmãos,
ele era sincero no seu desejo de proteger a arca, né? Mas ele enfrentou aqui as consequências do seu erro. Ele sabia, meu irmão, a pessoa faz consciente, sabia das prescrições da lei, né? Deus não é um Deus injusto, que vai punir o inocente, não, já sabia. Então ele teve um desejo bom de proteger a arca, mas ele enfrenta aqui as consequências do seu erro. Davi, ele entende que a sua obediência aqui, meu irmão, às leis de Deus, era mais importante do que o seu entusiasmo ou o seu desejo de trazer a arca de volta. Irmão, os meios não justificam os fins. Eu estou fazendo por uma boa causa, mas está errado, né? Os meios não justificam os fins. Davi estava com um propósito bom, um desejo bom, mas ele estava fazendo da forma errada. Tem muita gente assim, meu irmão, né? Desnorteada, acha que está fazendo certo e não ouve a palavra, a doutrina, acha dura demais, né? Não, a lei de Deus é boa, a lei de Deus é perfeita, meus irmãos. E o texto nos mostra que as motivações eram boas. Às vezes as motivações são boas, mas tem que consultar a Deus, né? A palavra, aleluia, ela nos traz normas, havia normas para se trazer a presença de Deus. Hoje não é diferente, meus irmãos. Existem normas para a gente carregar a unção, a graça, a presença de Deus. Não é de qualquer maneira, né? Paulo vai escrever à igreja de Coríntio, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo, ele diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma interrogação, porque estava tendo, né, uma situação adversa, né? Coríntio era uma igreja que tinha excelência de dons espirituais, né? Mas eles em tudo estavam em confusão, em contenda. Aqueles que tinham dons achavam que aqueles que não tinham menosprezavam eles. Pessoas que assim, irmão, Deus usa para a glória de Deus, não é para que ninguém está se exaltando, se exibindo. Quanto mais Deus te usar, mais descer você tem que descer, né? Papai costumava falar que quanto mais a árvore dava fruto, o fruto prezava e os galhos descia. Então era uma igreja ali, dotada dos dons espirituais, mas o povo era imaturo, né? E Paulo, ele faz uma interrogação: não sabeis vós, sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Havia ali contenda, havia ali, né, incesto, né, no meio da igreja, situação. Paulo diz: tira esse iníquo do meio de vós. Então, há uma norma, meus irmãos, para a gente carregar a presença. Existe preceito, existia, aleluia, da parte do Senhor, louvado seja Deus, uma regra, uma norma. Davi agora fica triste com a morte, né? Consigo mesmo pela morte de Uzá. Ele sabia aqui, meus irmãos, que fizera algo errado, né? Quando ele transporta a arca de uma forma errada. Davi ficou triste porque os seus planos aqui, aleluia,
de retornar com a arca, né? Ele estava alegre, ele cantava, o povo se alegrava, e de repente ele fica triste, porque Deus feriu a Uzá de morte, os planos de Davi. Meus irmãos, aqui, aleluia, não se conclui. Davi estava alegre, os seus planos eram de alegria, mas para trazer a arca de volta, mas termina em morte de um homem, né, meu irmão? Aleluia. Às vezes nós estamos empolgados demais, meus irmãos, e deixamos de examinar a palavra, deixamos de observar os estatutos, os preceitos de Deus para a nossa vida. Então, com esse incidente aqui, Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, e ele deixa lá, né? Vou deixar, não vou levar. Deixa a arca na casa de Obed-edom. O texto diz aqui, meus irmãos, ele reflete, aleluia, em como ele iria conduzir a arca, ou a presença de Deus para Jerusalém. Meus irmãos, tem hora que a gente tem que parar. Tem gente que, aleluia, está sempre perdendo, porque não ouve, não aceita a palavra, não aceita a correção. Mas Davi aqui, ele aceitou, ele ficou triste, ele deixa a arca por um tempo, aleluia, na casa de Obed-edom. E o texto diz aqui, irmãos, que Deus abençoou a casa de Obed-edom. 3 meses que a arca ficou ali, na casa daquele homem, aleluia, Deus abençoou, aleluia. Eu creio ali, meu irmão, que houve reverência. Tem alguém aí? A arca está aqui em casa, a presença de Deus está na minha casa. Eu creio que houve reverência na casa, aleluia, de Obed-edom, aleluia. Os seus filhos, eu creio que eles estavam ali com temor. Deus abençoou, houve reverência. Agora ninguém xinga palavrão, porque a presença está aqui, a presença está na minha casa, aleluia. Agora, aleluia, não vai ter discussão, porque a presença está aqui, aleluia. Não posso estar vivendo, aleluia, sessão coruja, filme pornográfico, aleluia. Tem crente que acorda de madrugada e vai para a televisão, enchendo a mente de imundícia. A arca, aleluia, estava na casa de Obed-edom. Eu creio que houve temor, não tinha discussão, aleluia. Os seus filhos estavam em temor. Ninguém vai ver filme pornográfico, aleluia. Vai tirar o gato da luz, aleluia, porque a presença de Deus está na minha casa. Eu não vou mentir, meu irmão. O chefe de família, a mãe de família que mente, escuta o pastor, está vendendo a sua família, os seus filhos para o diabo, porque o diabo que é o pai da mentira, aleluia. Então, quando a arca chega na casa de Obed-edom, começou a tampar as brechas, meu irmão, porque estava a presença de Deus ali, a presença de Deus, aleluia, está aqui. Agora Davi, meus irmãos, procura fazer tudo diferente. Capítulo 15, aleluia. A arca, ela sai agora da casa de Obed-edom, é levada, aleluia, para Jerusalém, segundo a instrução que Deus havia dado. Davi convoca aqui os levitas, os filhos de Arão, eles se santificam, trouxeram a arca de Deus nos ombros,
como Moisés havia ordenado, conforme a palavra do Senhor, aleluia, com as varas que tinham sobre si. Agora Davi, meus irmãos, ele vem com prudência. O texto diz que ele vem trazendo a arca com aquela reverência. Os levitas, eles davam 6 passos e adoravam e glorificavam o Senhor. Caminhava um pouquinho e adorava, caminhava um pouquinho e glorificava a Deus, aleluia. E Davi chega em Jerusalém, Davi salmoteia, Davi começa a cantar. Davi tira as suas vestes sacerdotal, a sua coroa. Ele reconhece que o Rei dos Reis estava ali sendo representado pela arca. Mical começa a debochar na janela, aleluia. Mas Davi, ele não se importa, ele adora, porque a presença de Deus está chegando. Eu sinto ele aqui. Ai, plomenai, andarabachandarai. Adore um pouquinho nesta noite, exalte o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A presença de Deus é tudo, meus irmãos, aleluia. Podemos não ter dinheiro, podemos não ter um carro do ano, uma mansão, podemos não ter uma conta bancária gorda, mas nós temos a presença. É a presença, é um som missionário, Nilda, que faz a diferença na nossa vida. Quando tudo parece perdido, quando tudo foge do controle humano, a presença de Deus, ela começa, meus irmãos, a gerar dentro de nós uma convicção que Deus está no controle de tudo. Quem adora o Senhor? Quem glorifica a Deus nesta noite? Aos Coríntios, Paulo escreve que nós temos, aleluia, esta excelência guardada em vasos de barro, aleluia, para que a glória não seja nossa, mas dele. Oh, glória a Deus. Valorize a presença de Deus, meus irmãos, aleluia. Valorize a unção que Deus colocou na sua vida, a graça, meus irmãos, o óleo, a gordura, aleluia. Isaías disse que o jugo é despedaçado por causa da unção. A gente não merece nada, irmão. Deus pega o miserável pecador lá na lama, no pecado, na sarjeta, traz para cá, dá um banho, de sangue, limpa pela palavra, levanta aquele instrumento, aquela serva, desce unção na vida dele, aleluia. E Deus usa esse instrumento para a glória do nome dele, meu irmão. Aonde ele passa fica marcado a unção de Deus, a presença, o óleo, a gordura, aleluia. Isaías já profetizara no capítulo 61 que esta unção, esta graça, no versículo 1, aleluia, o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me capacitou. A unção é um derramamento a mais da graça, da unção de Deus, uma capacitação para pregar as boas novas aos mansos. Quem tem mão para levantar, para receber? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos.
Jesus confere isso lá em Lucas, quando ele entra na sinagoga, no templo. A Bíblia diz que era dada a oportunidade, aleluia, para o mestre ler um trecho da lei. Tem alguém aí? E ele abre justamente nesta passagem que estava escrito no profeta Isaías. Jesus lê esta passagem e disse: hoje se cumpre essa escritura. Encerra o livro, aleluia. Esta unção também se estendeu aos apóstolos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 20:10, meus irmãos, que Jesus, aleluia, aleluia, era com os apóstolos. Eles andavam pregando a palavra, aleluia, e o Senhor confirmava ali com sinais e maravilha. Esta unção se estendeu para a igreja do século 21, chegou aqui no São Bento, e Deus está curando aqui, Deus está libertando aqui, Deus está batizando com o Espírito Santo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebeu esta unção? Adore, fica de pé. O óleo está descendo aqui, a gordura, o azeite, meu irmão, está descendo aqui nesta noite. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O irmão André vai louvar o Senhor, aleluia, e você vai glorificar a Deus. Não perca a presença é tudo, meu irmão, de mais valioso que nós temos. O nosso Deus, ele disse para Abraão disse: o Senhor é o seu grandíssimo galardão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, leve a presença de Deus, aleluia, na tua vida, aleluia, com temor e tremor, aleluia, leve a presença de Deus na tua vida, meu irmão, com a autoridade que Deus colocou na tua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar nesta noite pela tua vida, eu quero orar para que esta presença alcance a tua casa, para que Deus venha despedaçar o jugo. Se caso nesta noite você entrou aqui, aleluia, algo está travado, e tempo que você já não sente esta presença, enquanto o André vai louvar, você vai vir aqui nesta noite, você vai sair do teu lugar, e os santos obreiros, ministros do Senhor, vai impor as mãos, e Deus já está operando o milagre, para a glória de Deus, em nome de Jesus.